Olá, alunos do 8º ano, estamos começando agora a nossa quarta aula e última aula do segundo bimestre, referente à atividade 9 que está para vocês aí no WhatsApp para vocês fazerem. Então, o que a gente vai falar nessa quarta aula? Agora a gente vai falar especificamente do Canadá e as suas características. Então, o Canadá é um dos maiores territórios do mundo e era ocupado por grupos indígenas como os esquimós. Hoje em dia a gente não chama mais de esquimó, porque é pejorativo, é inútil, sei lá o nome do bicho lá. Que são extremamente adaptados ao frio antes da chegada dos europeus. A colonização europeia começa no século XVI com a chegada de franceses ao foz do rio São Lourenço e algum tempo depois chegaram os ingleses. Então, a partir do século XVI, tanto a Inglaterra quanto a França tentaram estabelecer hegemonia sobre o território que hoje é o território canadense, né? Com a notícia que havia madeira em abundância no norte devido às grandes florestas de pinheiros e florestas temperadas, né, milhares de colonizadores ingleses saíram dos Estados Unidos, né, das colônias britânicas, e ocuparam ao que viria a ser o Canadá. A primeira consequência dessa grande ocupação devido à exploração do comércio de peles e o comércio de madeira é o massacre e a escravização dos povos indígenas, dos povos pré-colombianos que habitavam essa região. O território do país foi mais povoado na fronteira com os Estados Unidos devido ao frio intenso das áreas mais ao norte. A concentração populacional no sul foi devido à possibilidade de agricultura e pecuária, já que não era possível no norte devido ao frio. Outro fator decisivo foi a econômica, os Estados Unidos fazendo que muitas cidades canadenses surgissem na fronteira com os Estados Unidos devido à dinâmica econômica dos Estados Unidos aí. Aqui a gente tem um mapa do Canadá, é dividido aí que a gente chama de províncias, estados. Então você tem aqui dois estados: Nova Escócia, New Hampshire, Quebec, Ontário, Manitoba, Alberta, Colômbia, Nunavut, Yukon, sei lá o nome dessas paradas aí, até lá no fim do mundo. Formação do Canadá. Depois de chegar a Rio São Lourenço e de conflitos com os indígenas, os franceses ocuparam definitivamente todo o Vale do Rio São Lourenço em 1630. O governo francês então distribuiu terras para efetivar a colonização, distribuindo para famílias aristocratas e depois distribuindo aos colonos, começando então a desenvolver atividades agrícolas de subsistência nessa região, para ocupar definitivamente essa região, já que tinha disputa ali com os britânicos. Já as terras colonizadas pelos ingleses a noroeste tinham uma função comercial que fez com que entrasse em conflito com os franceses. Por quê? Porque tanto os franceses quanto os britânicos queriam o controle do rio São Lourenço, que era extremamente importante para o desenvolvimento de atividades comerciais, a navegação pelo rio até a foz do rio ali no Oceano Atlântico. Em 1812, os Estados Unidos, já independente, que a independência dos Estados Unidos foi em 1776, os Estados Unidos tentam invadir o Canadá na tentativa de anexar o resto das colônias britânicas que existiam na região. Com o aumento, em 1867, essa região se uniu a uma confederação. Então, assim, temendo a associação dos Estados Unidos, que os Estados Unidos invadisse e anexasse colônias que tinham ali, depois que os Estados Unidos se tornou independente. A gente viu que os Estados Unidos começou a ter uma expansão territorial muito grande. Então, aqueles que tinham as colônias ali canadenses não queriam ser anexados aos Estados Unidos. E não querendo mais se submeter ao controle do Império Britânico, os Estados Unidos reúne as suas colônias no sistema de confederação, passa a ter maior autonomia em relação aos britânicos até a efetiva independência do Canadá, que só ocorre em 1931. Desde 1867, quando formou a confederação, ainda sob o Império Britânico, mas ele já era um país, já era uma colônia, ainda era colônia, porque não era um país independente, mas com extrema independência em relação ao controle da coroa britânica. Ou seja, o Império Britânico dava muita liberdade para que a Confederação de Colônias do Canadá estabelecesse seus rumos políticos e econômicos. Mas isso ainda se incomodava até chegar à efetiva independência do Canadá em 1931. Mas ainda hoje o Canadá estabelece relações políticas e econômicas muito fortes com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra e etc. Questão do Quebec. A gente acabou de falar agora que nos Estados Unidos, a gente acabou de falar agora que no Canadá houve uma disputa entre britânicos e franceses.
Apesar de a maioria da confederação ali das colônias canadenses se submeter ao Império Britânico, conseguindo a independência em 1931, uma região ficou habitada ainda por franceses. Então, o que é a questão do Quebec? Quebec é um estado, uma província do Canadá, onde a maioria da população não é de origem inglesa e nem fala a língua inglesa. É uma região onde a maioria dos habitantes é de origem francesa. E o francês é falado por mais de 25% dos habitantes do país, com concentração em Quebec. Né? E o Quebec tem uma economia dinâmica que procurou, ao longo das décadas, valorizar a cultura e as tradições francesas, procurando maior autonomia em relação ao governo do Canadá, pois considerava que o Canadá não dava a autonomia necessária para que o estado de Quebec, que tem uma cultura diferente do resto do país, com incidência maior dos valores e tradições francesas, poder estabelecer as suas questões políticas e econômicas, que são características completamente diferentes do resto do país. Então fica essa questão do Quebec. Volta e meia, os habitantes do Quebec procuram maior autonomia ao governo do Canadá, inclusive muitos achando que o melhor para o Quebec é se tornar um país independente do Canadá. Mas o Canadá estabeleceu políticas de que no Quebec passa a ser mais flexível por causa da própria característica cultural, econômica e linguística dessa região aí. Então, por exemplo, aqui neste mapa a gente vai ver como é que funciona no Canadá, né? Então, onde está de vermelho, predomina a língua inglesa. Então a gente vê aqui de vermelho e de vermelho aqui. Onde está de laranja, né? Significa que entre 50% a 80% fala a língua inglesa, né? Que são esses estados aqui do meio aqui. O que está de vermelho, mais de 80% é de língua inglesa. Já no Quebec, mais de 80% fala a língua francesa. Então, é uma incidência maior do francês. E nesse estado aqui, vizinho a Quebec, a gente tem, né, menos de 80% falando francês. No país como um todo, 61% fala inglês, 24% francês e o restante aqui, 10%, quase um pouco mais de 10% falam outras línguas, principalmente de povos indígenas ali pré-colombianos. Então a gente vê aqui a composição que existe uma parte do país que tem incidência maior do inglês, uma outra parte do país que tem incidência um pouco menor, e no Quebec é onde a incidência da língua francesa é maior. Agora a gente vai falar sobre o espaço geográfico do Canadá e sua população. A floresta de taiga, chamadas ali florestas de conífera, que são florestas adaptadas ao clima temperado, cobre 40% do território, sendo a exploração de sua madeira para a construção civil e fabricação de papel jornal, duas atividades muito importantes para a economia do país. Que toda essa produção de madeira geralmente é exportada para os Estados Unidos, que é mais do que necessário para abastecer o mercado interno. A agricultura utiliza apenas 6% do território. Por quê? Porque o território está próximo ao Polo Norte, então grande parte do tempo o território está muito frio, coberto de neve, de gelo, etc. Né? Então apenas 6% do território é utilizado para a agricultura, principalmente as planícies centrais próximas à fronteira com os Estados Unidos. Que devido ao relevo pleno e os invernos que são menos rigorosos, né, você tem grandes fazendas ali onde se destaca a produção de trigo. Mesmo com uma parcela pequena do território dedicada à agricultura, devido à mecanização, uso de tecnologia e ao avançado sistema de armazenamento, o país é um dos principais produtores e exportadores de trigo. Grande parte exportado para o Canadá, para os Estados Unidos, mas também para outros países aí, né? Nas proximidades do litoral desenvolve-se a produção de frutas adaptadas ao clima temperado, como maçãs e pêssegos, e há pequenas e médias propriedades rurais que abastecem cidades com frutas, legumes e verduras. As províncias de Ontário e Quebec são as mais ricas do país, concentrando pecuária de corte e a produção de leite. Quando a gente pega isso aqui para ver, né? 2% dos trabalhadores trabalham na agricultura e pecuária, 0,5% na pesca e 0,5% na silvicultura, que é a exploração de madeira. Então a gente tem aí 2,5% total dos empregos do Canadá está no setor primário, que é esse setor que pega agricultura e exploração de madeira aí no território canadense. Aí você pode pensar, se tem uma grande exploração de madeira, está acabando as florestas. Não. O Canadá tem um dos mais avançados sistemas de replantio e reflorestamento,
para garantir a sustentabilidade das suas florestas e permitir a exploração de madeira no longo prazo. Então é muito forte as políticas locais de reflorestamento para garantir que as espécies florestais que são utilizadas para a exploração de madeira possam se reproduzir. Então, quando você desmata uma parte, está indo as árvores ali para a fabricação de papel, para a construção de móveis, etc., você tem que replantar, senão você perde a terra, é multado, etc. Lá isso funciona, ao contrário, tá aqui. Então aqui você tem a ideia, ó, a parte aqui de vermelho, né, cultivo de cereais extensivo, principalmente o trigo de primavera, né, que é onde tem a maior produção agrícola do Canadá. Já a parte de laranja é a policultura e pecuária intensiva, né? Deixa eu ver aqui. Isso, policultura e pecuária intensiva. Então você tem a exploração de diferentes modelos agrícolas e a pecuária intensiva ali para abastecer de carne, né, os principais centros urbanos aí. Essa parte toda de verde é a extração de madeira, né? Extração de madeira, caça e de animais ali que moram nessas regiões, né? Então toda essa parte verde que é a exploração de madeira. O que está de amarelo são áreas extremamente frias que não têm desenvolvimento de atividade econômica, né? Então você tem aí algumas outras regiões aí que acaba tendo, né, plantio também de batata, milho, soja, trigo e tabaco, mas em pequena quantidade, não sendo suficiente aí para aparecer no mapa. Além da pesca de bacalhau e salmão, devido às águas serem muito frias, né, também sendo aí um grande exportador de pescado, o Canadá. Há ainda a indústria da pesca, como eu acabei de falar agora, principalmente bacalhau e salmão, e também a produção de hidroeletricidade. O Canadá tem grandes rios, né, com volume de água muito grande, que permite a produção de eletricidade a partir de hidrelétrica, que é responsável por mais de 50% da produção do país. O resto é complementado com usinas nucleares, porque o país é o maior produtor de urânio do mundo, né? Além de algumas termoelétricas a gás ali. No Vale do Rio São Lourenço, próximo à fronteira com os Estados Unidos, é que se concentra toda a indústria do Canadá, né? Destaque aí para siderúrgica, automóveis, autopeças, máquinas e motores. Quase toda a produção industrial canadense é exportado para os Estados Unidos. Então aqui a gente pode perceber, ó, manufatura, que é a parte industrial, 18% da população, 18% do produto interno bruto, desculpa, construção civil, 5% e mineração, 4%. Você pega aqui, ó, 15% dos trabalhos do total está na manufatura, 5% na construção e 1,5% na mineração. Então mais de 20% da população canadense trabalha em atividades industriais e de mineração, como mostra aqui o gráfico. A população do Canadá é de pouco mais de 35 milhões de pessoas, com a população trabalhando principalmente no setor terciário, com destaque para a prestação de serviços e o turismo. As cidades canadenses são bem organizadas, oferecendo comércio e serviços variados, com destaque para Toronto, Montreal, Vancouver e Ottawa. Devido às atividades econômicas serem mais próximas da fronteira com os Estados Unidos, né, a maioria das cidades canadenses está no máximo 300 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Não existe grandes cidades canadenses no interior do território, né, devido ao frio, que impossibilita habitar nessa região, mas também por causa da proximidade com os Estados Unidos e a economia ser muito atrelada dos Estados Unidos, toda a região industrial, prestação de serviços, comércio e as grandes cidades canadenses está próximo à fronteira com os Estados Unidos. Então aqui a gente pode perceber que 76% da geração de empregos no Canadá está concentrado em comércio e serviços, né? Então serviços comunitários pessoais, serviços imobiliários, comércio, transporte, telecomunicações, serviços governamentais e utilidades públicas aí, como está mostrando este gráfico. Nesse mapa a gente vai ver aí as atividades econômicas. Então a gente tem a área industrial aqui, né, na fronteira com os Estados Unidos, aqui na região dos Grandes Lagos, né, mais exploração aqui em algumas regiões. Essa região aqui a gente tem petróleo, gás e carvão mineral, nessa região aqui mais a oeste, aqui, né, e o resto do território canadense, alguma exploração ali de nível de minério, alguma coisa, onde está concentrado
Aí. Com isso, nós encerramos a nossa quarta e última videoaula do segundo bimestre, tá? Então se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixa lá seu comentário que depois respondo. E até o nosso terceiro bimestre.